No vídeo anterior, nós falamos sobre as experiências de consumo de substâncias psicoativas. Nesse vídeo, nós vamos falar mais sobre características específicas de quando podem estar sendo desenvolvidos, podem ter sido desenvolvidos transtornos decorrentes dos usos de substâncias psicoativas. Sei que eu já insisti no vídeo anterior, mas eu considero importante para a nossa escuta como profissionais. Não é porque existe o uso de uma substância que existem problemas decorrentes desse uso. Mas, para algumas pessoas, o uso da substância ou mesmo outras atividades que envolvem motivações prazerosas, né? Motivações em que são buscadas sensações, alterações nos pensamentos, nas emoções, etc., podem ter problemas decorrentes, e entre esses problemas decorrentes, transtornos psicológicos, né? Transtornos psíquicos. Quando eu falei que não são só substâncias, mas também atividades, no DSM-5, nessa edição número 5, foi adicionado o transtorno em decorrência do uso de jogos, né? Considerando como para muitas pessoas, os jogos têm essa dimensão de estimulação, de alteração das experiências psíquicas. Os jogos têm uma dimensão psicoativa, ok? Mas nesse vídeo a gente vai olhar características gerais para pensar num transtorno decorrente dos usos de substâncias, ok? Depois eu vou dar o exemplo mais específico do álcool, mas primeiro vamos focar quando que diante de uma determinada substância que é usada ou diante de uma determinada atividade que vai se tornando frequente, a gente pode falar sobre a possibilidade de um transtorno. Deixa eu abrir aqui nossa apresentação. Então, vamos falar sobre os transtornos por usos de substâncias. Lembrando que eu estou me baseando nos critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. A característica essencial de um transtorno por uso de substâncias consiste na presença de um agrupamento de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos, indicando o uso contínuo pelo indivíduo, apesar de problemas significativos relacionados à substância. Para a gente entender esse critério direitinho, dá para a gente ler de baixo para cima, em vez de cima para baixo. Como assim? A primeira coisa que a gente precisa considerar é aquela pessoa apresenta problemas significativos relacionados à substância. Ela percebe esses problemas, ela se queixa por esses problemas. Então, a gente vê que no relato da pessoa sobre o uso da substância, há problemas significativos relacionados a esse uso. E aí, o que ela tenta fazer? Reduzir ou interromper o uso. Ela tenta diminuir ou parar. Só que ela não consegue ter o controle que ela gostaria sobre o uso dessa substância. E aí a gente identifica a presença de sintomas fisiológicos, sintomas comportamentais e sintomas cognitivos, decorrentes não do problema do uso, mas de ter identificado um problema e mesmo tendo identificado um problema, não conseguir reduzir ou interromper. Certo? Quando que eu imagino que pode haver um transtorno? Quando uma pessoa usa uma substância? Não. Quando uma pessoa usa continuamente uma substância? Não. Quando a pessoa descreve problemas decorrentes dessa substância? Tá, pode ser, mas ainda não. Quando a pessoa apresenta problema decorrente do uso dessa substância, e mesmo percebendo problemas decorrentes do uso dessa substância, ela não consegue
interromper nem reduzir, ok? Então, o critério diagnóstico, ele vai se dividir em 3 grupos. O primeiro grupo se refere ao baixo controle. Quando eu percebo que há um baixo controle na relação daquela pessoa com aquela substância que ela percebe haver problemas. A substância é consumida em quantidades maiores ou ao longo de um período de tempo maior do que o que foi pretendido originalmente, né? A pessoa, ela se planeja para usar aquela substância, mas quando ela vê, ela usou muito, ou quando ela vê, ela usou a noite toda, o final de semana todo, o feriado todo. Então, tanto em termos de quantidade quanto em termos de tempo, o consumo sai do que a pessoa imaginou, sai do que a pessoa planejou. É expresso o desejo persistente de reduzir ou regular, com esforços mal sucedidos para diminuir ou descontinuar. Então, não sou eu, como profissional, que vai dizer, olha, esse uso problemático é um transtorno, né? É a pessoa que vai me dizer, esse uso está me trazendo problemas, e eu tenho tentado diminuir, eu tenho tentado parar, mas eu não estou conseguindo. E aí a gente vai olhar para esse quadro de uma pessoa que se esforça para diminuir o uso da substância, que se esforça para parar o uso da substância, mas não consegue, ok? Vamos considerar também o tempo gasto para obter a substância, né? Pode ser que a pessoa fique bastante tempo procurando, onde que eu vou comprar, como que eu vou comprar, né? É o caso, por exemplo, com substâncias ilícitas, que é mais difícil encontrar, a pessoa pode ficar uma boa parte do tempo procurando. Ou então aquela pessoa que programa, né? Ela já imagina que se ela vai ficar em casa no feriado, então tem que ter uma quantidade X daquela substância. Quanto tempo que a pessoa passa para obter a substância? Quanto tempo que a pessoa passa usando essa substância e quanto tempo a pessoa passa se recuperando dos efeitos do uso, né? Quando a gente vê que existe um transtorno, a pessoa ela vai contar que ela passa muito tempo indo atrás dessa substância, muito tempo consumindo, ou muito tempo se recompondo das experiências de uso. Também aqui no baixo controle entra o que a gente chama de fissura. Então, se a pessoa conta assim, nossa, teve um dia que eu não conseguia achar a substância, e aí eu não conseguia pensar em mais nada, eu não conseguia fazer mais nada enquanto eu não encontrasse aquela substância, enquanto eu não tivesse com aquela substância comigo, eu não ia conseguir me acalmar. É o que a gente chama de fissura, é um desejo ou necessidade intenso de usar a substância, e a gente investiga a fissura perguntando se alguma vez houve uma forte necessidade de usar a substância a ponto de não conseguir pensar em mais nada, certo? Então, quando a gente investiga o baixo controle, a gente investiga que a pessoa está tentando diminuir ou está tentando parar, mas ela não consegue. Ela usa em quantidades maiores do que ela planeja, num período maior de tempo do que ela planeja. Ela passa boa parte do tempo dela pensando em como obter, usando, se recompondo dos efeitos. E tem momentos que ela não consegue pensar em outra coisa, porque ela é de alguma forma absorvida por esse desejo intenso, por essa necessidade da substância. Esses são os critérios associados ao baixo controle. Outra dimensão para a gente avaliar é a dimensão do prejuízo social. Que prejuízos são trazidos? Geralmente, as pessoas contam de atividades de estudo ou atividades de trabalho, né? Desde eu não estou conseguindo mais me concentrar relacionado ao uso da substância, mas também eu estou faltando bastante, eu não consigo acordar a tempo, tem prejudicado minha atenção, tem prejudicado o meu desempenho. Então, quando a pessoa começa a apontar que o uso daquela substância traz consequências para atividades de estudo ou trabalho, a gente considera que está tendo um prejuízo social. Responsabilidades e obrigações
obrigações, então não só no estudo, no trabalho, mas também em casa, as tarefas domésticas, as responsabilidades familiares, quem está envolvido em cuidado com crianças ou cuidado com outras pessoas. De alguma forma, o uso daquela substância está afetando as responsabilidades que aquela pessoa se comprometeu a fazer. Há também os problemas interpessoais. A pessoa diz, eu tenho brigado muito com a minha mãe, eu tenho brigado muito com os meus irmãos, eu tenho brigado muito com a minha esposa, com o meu marido, né? Pode tanto colocar o uso da substância como um motivo para essas brigas, ou como algo que intensifica essas brigas, né? Quando eu bebo, eu acabo ficando mais agressivo e aí eu acabo brigando mais. Ou a gente briga muito porque eu saí, bebi e no dia seguinte brigam comigo, né? A relação da substância com os problemas interpessoais. Então, a gente vê aqui como esse uso contínuo da substância, que a pessoa deseja, mas não consegue reduzir, deseja, mas não consegue interromper, vai afetando áreas importantes da vida da pessoa. A ponto de atividades que são importantes para ela podem ser abandonadas ou reduzidas. Eu gostava muito de jogar futebol no final de semana, mas no final de semana é a hora que eu tô em casa usando a substância, então eu já não jogo futebol. Eu gostava muito de ler, mas eu tenho lido cada vez menos. Eu gostava muito de visitar minha avó, mas geralmente se eu vou visitar minha avó, eu tô sob o efeito, ou tô me recompondo do efeito. Então, são atividades que são importantes para a pessoa, que ela gosta, que ela tem prazer nessas atividades, e diminuem. Quando relações começam a ter um distanciamento, seja porque a pessoa, sob o efeito da substância, evita, seja também porque o fato da substância estar trazendo problemas traz discussões, conflitos nessas relações, e seja também porque algumas pessoas se envergonham, se sentem de alguma forma culpadas e acabam se afastando das relações. São várias as dimensões dos prejuízos. O uso arriscado também tem a ver com os prejuízos sociais, né? Quando uma pessoa usa em situações que envolvem risco à integridade física, né? Eu sei que eu sempre dou exemplo do álcool, gente, mas é porque é o que vem no meu pensamento. Né? Uma pessoa que sempre que bebe, volta dirigindo, ela dá carona para outras pessoas dirigindo, ela está colocando a vida dela e a vida de outras pessoas em risco, né? Mas alguém, no caso das substâncias ilícitas, né, no contexto do nosso país hoje, alguém que foi ameaçado por não ter pago uma dívida com o tráfico e não consegue deixar de usar a substância, também tem um risco à integridade física. Tá vendo que isso não tem a ver com a substância usada, mas com o contexto de uso, né? É muito importante perceber o quanto a pessoa consegue se preservar. É diferente de uma pessoa que bebe atenta às condições de segurança a uma pessoa que bebe e dirige, ou uma pessoa que bebe e porta uma arma, né? A chance de envolver riscos à própria integridade física e a integridade física de outras pessoas. Continuar usando. Lembrando que isso é um critério que vai atravessar o nosso olhar para a experiência de consumo. Os problemas que são causados ou intensificados pelo uso de substância. A questão fundamental não é haver o problema. A questão fundamental é a pessoa desejar, mas não conseguir reduzir ou interromper o uso. É aí que o diagnóstico do transtorno vai ser feito. Nós temos também os sintomas fisiológicos, que vão entrar nos critérios farmacológicos. São sintomas importantes também para a gente observar. Para que haja o diagnóstico do transtorno, a pessoa não precisa necessariamente apresentar esses sintomas, mas caso ela apresente, é bem importante a gente observar. O primeiro é a tolerância. O que é a tolerância? Eu preciso de doses cada vez maiores para sentir um efeito que eu estou buscando, né? Se antes eu tomando uma dose eu tinha um efeito,
Agora eu tomo 2 e ainda não tenho. 3 ainda não tenho. Eu preciso tomar 4 vezes mais para sentir o efeito que eu estou buscando, né? No caso, vamos lá, exemplo do álcool, né? Antes, se eu bebia uma latinha de cerveja, eu estava relaxada. Agora, eu bebo 12 latinhas de cerveja e ainda não estou sentindo o efeito que eu estou buscando. Isso é a tolerância. A tolerância é quando você precisa de mais quantidade para ter o efeito que você considera, o que você busca. Existe também, você não está consumindo mais. Você consome uma quantidade similar, mas o efeito experimentado é baixo, você não sente o que você busca sentir. A substância ela já não tem aquele efeito em você, e isso é comum em termos farmacológicos, né? Quando o uso se dá de forma continuada. Não sentir os efeitos com a intensidade que eram sentidas nas primeiras vezes. A abstinência é outro critério farmacológico que é quando a pessoa interrompe ou reduz o uso daquela substância, ela tem sintomas físicos, né? Ela pode vomitar, alteração no sono, mudança na respiração, uma ansiedade muito grande, transpiração, sintomas físicos, né, de o corpo reagindo à ausência daquela substância. Ou ela vai tomar um outro remédio, vai buscar uma outra substância para aliviar esses sintomas. Então, a tolerância tem a ver com doses cada vez maiores para um efeito menor, e a abstinência tem a ver com sintomas físicos que a pessoa apresenta diante da ausência do uso daquela substância. Certo? Esses são os critérios que nós vamos considerar para identificar se no uso que aquela pessoa faz de uma substância pode estar sendo desenvolvido algum transtorno.